Olá, bem-vindos a mais um Momento Redenção. Bom, o tema que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que tem o título Bem-aventurados os que têm puro coração. O item que nós vamos tratar fala dos escândalos e compreende os itens 11 a 17. Bom, então vamos refletir sobre qual é a impressão que nos deixam, quais são as impressões que nos deixam os escândalos que nós vivenciamos hoje na sociedade, as questões que nós temos visto no âmbito público e no âmbito privado. Bom, só para a gente então se situar nesse capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, começa no item 1 com a seguinte colocação de Mateus no capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, Mateus transcreve aí palavras de Jesus que nos exortam à pureza de coração, considerando que aqueles que têm puro coração, aqueles que têm atos que demonstram um coração puro, estariam mais próximos de Deus. E daí a vantagem, de termos ações que espelhem o nosso coração e que este seja puro. Bom, no item 2, já uma transcrição de Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, temos o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças e a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Olha que interessante essa citação, e essa observação, essa dica de Jesus. Ele diz que o reino dos céus é para aqueles que são semelhantes às crianças. E ele não diz que o reino dos céus é das crianças, mas daqueles que lhes assemelham. E aí, quais seriam então as características das crianças que nós poderíamos destacar que tem relação com pureza de coração e com virtudes que possam aproximá-las de Deus, de forma que seja destinadas àqueles que lhes assemelham, o reino dos céus. Então, talvez nós possamos nos lembrar que as crianças são ávidas por conhecimento, que as crianças são maleáveis em termos de caráter em geral. Claro que as crianças são espíritos, estão reencarnando, que já têm uma história pregressa, que têm suas provas e expiações a passar, mas há um período específico da infância em que as crianças são altamente suscetíveis aos ensinamentos que lhes são passados, em que as crianças se espelham e confiam de forma muito contundente naqueles que são os adultos, que são responsáveis pelo seu crescimento, pelo seu adiantamento, pelo seu cuidado, e portanto são muito maleáveis aos ensinamentos que recebem. Então, as crianças têm o coração puro, elas falam de forma muito natural sobre o que gostam, sobre o que não gostam, sobre o afeto que desenvolvem pelas pessoas, independente da condição financeira, independente da cor da pele, independente da posição social. Não é assim? Elas agem de forma mais natural. Ao longo do tempo, com a educação, é que as crianças vão aprendendo, inclusive, muitas vezes, dentro de casa ou com aqueles que são
suas referências de comportamento a terem comportamentos equivocados, né? Ou passam a exprimir aquelas características que trazem de outras existências que muitas vezes são difíceis, inclusive, de serem moldadas pelos seus próprios responsáveis. Então tem algumas exceções, mas em geral as crianças se apresentam com essa sinceridade, com essa simplicidade, né? As crianças se divertem com as coisas simples. Ao longo do tempo é que a gente vai tornando mais difícil o nosso contentamento, né? A gente vai exigindo mais, inclusive para se divertir, né? Para ser feliz, exigindo mais durante a convivência. As crianças brigam e dali a pouco já estão se relacionando de novo pelo simples desejo e pelo valor que colocam na convivência, né, no brincar, diferente do adulto. Então talvez sejam essas as características que façam com que Jesus diga que o reino de Deus é para aquele que se assemelha às crianças, né, no seu comportamento, nos seus atos cotidianos. Então tá. Seguindo então, nós vamos lá finalmente para o item 11, que fala sobre os escândalos. E aí se diz o seguinte, logo no início do item 11: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós todos estamos submetidos às repercussões, consequências dos nossos atos anteriores, né? Precisando reparar, resgatar, reorganizar aquilo que desorganizamos, né? Aqueles que nos reconciliar com aqueles que ferimos, nos reconciliar com as leis de Deus, considerando as situações em que ferimos, né, além dos indivíduos, mas os nossos acordos de convivência, inclusive no âmbito moral, né? Então é preciso que nesse processo de regeneração, muitas vezes, é preciso que venha o escândalo, porque muitas vezes, infelizmente, é a partir da dor que nós refletimos sobre comportamentos, sobre estruturas, sobre a forma pela qual nós nos organizamos enquanto sociedade, a forma pela qual nós nos organizamos enquanto família, os comportamentos que nós reproduzimos no nosso ambiente social, no nosso ambiente familiar, na forma inclusive de criar as crianças, né? Nós estávamos falando que as crianças têm puro coração, né? Que as crianças se relacionam muitas vezes pelo simples prazer de brincar, mas ao longo do tempo nós vamos ensinando as crianças que alguns indivíduos valem mais do que outros, que é melhor se relacionar com uns do que com os outros, que alguns brinquedos são mais divertidos do que outros, e assim as crianças começam a apresentar características discriminatórias na forma de viver, né? Isso em relação a qualquer discriminação. Algumas delas são importantes, do tipo, é preciso julgar, né, o que é bom e o que é ruim, mas muitas vezes esse julgamento se dá em relação a indivíduos que estão muitas vezes dentro da mesma estrutura ali de convivência e com as quais elas poderiam se relacionar naturalmente. Um exemplo típico para não ficar confuso nós, por exemplo, no Redenção temos uma evangelização que é mista, né? Ela é majoritariamente formada por famílias assistidas pelo grupo, ou seja, famílias que estão em situação de vulnerabilidade econômica, por isso precisam de um auxílio material, mas ela também está aberta aos filhos de frequentadores, aqueles que frequentam o grupo sem necessidade de
obter recursos materiais, mas sim porque vão ali para obter única e exclusivamente o recurso, digamos assim, né, do ensinamento moral. Mas muitas vezes, ao longo desse período, nós vimos situações díspares, né, famílias que aproveitavam o máximo dessa relação entre desiguais, socialmente falando, economicamente falando, a fim de que seus filhos aprendessem a viver na diversidade, né, daqueles que têm mais, daqueles que têm menos, e famílias que excluíram os seus filhos desse convívio, por considerar que essa diferença não era saudável. A criança não faz essa distinção, é uma outra criança com a qual ela está convivendo e ela tenta se adaptar, mas os pais fazem a diferença no sentido do que considerando o que é bom ou o que é ruim, né? Que tipo de aprendizado seu filho pode ou não pode ter com esse convívio, né? E de maneira geral, julgamos que a convivência com o diferente é muito positiva, né? Até para que possamos reconhecer o que de fato temos ou recebemos como valor, inclusive o valor material, né? Inclusive a estrutura, o conforto, como para aquele que tem menos ter o entendimento do que é ter mais, quanto no sentido de que a criança pode se igualar na simplicidade. Interessante um relato de uma mãe que falava que seu filho preferia ir à evangelização de chinelo ao invés de ir de tênis, porque se todos os amigos usavam chinelo, por que ele seria diferente em usar tênis? Ele usaria tênis em outro ambiente, né? Mas ali ele preferia estar como os outros, né? Ele podia se moldar aquele ambiente. Os outros não podiam se moldar a ele porque não tinham acesso ao tênis, né? Mas usar chinelo, né, e se vestir de uma forma mais simples durante 2 horas da semana não era um problema para ele, muito pelo contrário, era uma forma de se socializar de uma maneira melhor sem afrontar os colegas, né? E isso foi um aprendizado importante para aquela família. Então, a simplicidade, né, do coração, a essa percepção de coisas simples, né, essa valorização do simples, está nesse comportamento desse comportamento infantil. E por que nós precisamos resgatar aí, nos reorganizar em relação a algumas questões? Muitas vezes aprendemos não pelo amor, mas aprendemos e somos tocados de forma mais intensa pela dor ou pelo escândalo, como fala aqui. Mas o destaque do próprio Cristo é preciso que o escândalo venha, mas ai de quem, daquele por quem venha o escândalo. Então, no item 12, segue o comentário do seguinte: no sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Ou seja, nós consideramos escândalo aquilo que, de forma inequívoca, fere a moral ou decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Porque algumas ações que ferem a moral ou ao decoro não são nem conhecidas, né? Ficam restritas a um grupo, por exemplo, ou ficam restritas a indivíduos, né? Aquele famoso abafa o caso, né? E isso não fica tão ostensivamente colocado, né, na sociedade, não deixando de ser escândalo, não deixando de ser errado, mas com menos repercussão. Então, quando a gente fala de escândalo, a gente pensa naquilo que choca, que ganha uma notoriedade maior, não que atos que não têm tanta repercussão não sejam igualmente atos indevidos, né? E aí se fala, já não é somente o que afeta a consciência de outrem. Assim, no sentido evangélico, o escândalo é diferente, né? A gente fala no sentido vulgar, o escândalo é aquilo que choca. No sentido evangélico,
já não é somente o que afeta a consciência, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para com o outro, com ou sem repercussão. Então, se no sentido vulgar, né, o que vai aparecer, sendo claro, no Jornal Nacional é um escândalo no sentido vulgar, mas o que choca indivíduos, famílias, né, grupos menores, isso no sentido evangélico é também um escândalo, e é tudo que resulta dos vícios, das imperfeições, das reações inadequadas de um indivíduo para com o outro. Então, no sentido evangélico, o escândalo é resultado efetivo do mal moral. Então, é diferente daquilo que aparece na televisão, até porque muitas vezes o que aparece, o que ganha notoriedade, são comportamentos que muitas vezes são tidos pelos indivíduos como algo aceitável, né? Muitas vezes, antes de que aquilo apareça de fato como uma notícia absurda, muita gente já repetiu aquele ato, mas como aquilo era algo que estava oculto, o indivíduo não considerava aquilo algo repreensível, né? Mas sob o olhar do espírito imortal, independe se está no jornal ou não. Tudo que fere a moral é escândalo, né? Tudo que fere a moral, fere o outro indivíduo, fere a nossa conduta, fere o que está propalado, colocado como o comportamento ideal, isso é um escândalo. Então, Jesus já tinha dito, né? É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más só maus frutos dão. Então, nós estamos em processo de aperfeiçoamento e é de certa forma natural, né, ou esperado que os escândalos aconteçam por conta da nossa imperfeição moral, da característica desse mundo de provas e expiações. Isso não quer dizer de forma nenhuma que nós estejamos batendo palmas e aprovando os escândalos, crimes, nada disso. Mas nós devemos ter um olhar de alguma compreensão. Somos espíritos imperfeitos em trabalho de aprimoramento. É por isso que essas coisas acontecem, né? Então, qual será que deve ser o nosso olhar, considerando a proposta de termos puro coração para aqueles que cometem escândalos? Para esses que aparecem na grande mídia, seja essa mídia da nossa nacional, internacional ou da nossa pequena comunidade, assim, do nosso mundo, do nosso convívio. Sempre a palavra do Cristo, né, sempre a recomendação da doutrina é que tenhamos compaixão, porque estamos todos num processo de aprimoramento. E hoje observamos isso acontecer com esse companheiro que caminha conosco nessa reencarnação. Mas ontem pode ter sido um de nós, né? Mas amanhã, dependendo das circunstâncias, quem sabe o que sejamos capazes de fazer. Muitas vezes nós só descobrimos, né, o resultado do nosso instinto quando somos colocados à prova, né? Então é preciso que venham os escândalos, porque isso faz parte, né? Porque somos ainda espíritos em aprimoramento, então conviveremos com dificuldades nesse mundo de provas e expiações. Jesus coloca de forma magistral, né, aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, naquela circunstância em que os homens querem apedrejar uma mulher adúltera e de alguma forma colocam essa questão para o Cristo, até como uma forma de tentar envolvê-lo numa situação complicada, né? Pensando, será que ele vai falar algo diferente do que propõe a lei, né? E aí Jesus fala,
eu não vou julgar. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. No caso específico, né, na circunstância, a situação, era uma mulher pega em adultério que seria apedrejada por outros tantos homens. Então esses homens começam a refletir, né? Qual é a minha culpa, minha parcela de culpa, minha participação, qual é o meu pecado com relação aos atos cotidianos e, muito possivelmente, em relação a este ato especificamente. Porque se ela adulterou, ela não adulterou sozinha, ela tinha um companheiro para isso, né? E será que quantos daqueles que estavam com a pedra na mão também não eram cúmplices neste crime? E o que acontece nessa circunstância é que eles vão largando, né? Aqueles que estavam ali prontos para apedrejar, vão largando as pedrinhas, vão saindo de fininho, e no final das contas fica Jesus e a mulher, e ele fala, bom, se que eles estavam te acusando não te condenaram, muito menos eu e tal. Então, os escândalos fazem parte, né? Os atos inadequados fazem parte da nossa caminhada, porque nós estamos em processo de evolução. Então, nós nos esforçamos todos os dias para fazermos as coisas de maneira correta, independente de isso ser algo público ou não, independente de quem está sabendo, de quem está vendo. O nosso papel é buscarmos fazer as coisas mais corretamente possível. E, diante do erro, diante da adversidade, buscar a correção dos nossos atos, independente se o mundo tem para esse ato uma punição ou não. Hoje, a gente ainda escuta muito dizer que o mundo é dos espertos, né? A gente vê o caminhão tombar na Avenida Brasil, a carga ser roubada, e a gente de repente encontra na internet ou encontra no camelô, né, encontra no transporte público alguém que vende aquele item por um valor muito abaixo do padrão. E a gente acha, né, a gente se engana pensando, eu estou fazendo um bom negócio. Mas qual será a relação que existe entre esses crimes que se tornam escândalos, né, quando eles passam no jornal e essas vendas? Qual a relação que existe entre o crime, crimes que não são noticiados e aquela obra pirata que a gente consegue adquirir por um preço menorzinho? Então, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quantos de nós cometemos no cotidiano também pequenas infrações? Independente se elas são públicas ou não, continuam sendo infrações. E essa é a nossa principal reflexão, né? Qual é o nosso papel, quanto que nós repetimos comportamentos equivocados, né? O nosso chamado do Cristo é para que tenhamos puro coração, para que possamos aprender o mais rápido possível com as questões que estão sendo colocadas para nós. Então, não nos cabe repetir frases do tipo, eu faço porque todo mundo faz, eu faço isso porque a carne é fraca, eu só fiz o que pediram para eu fazer. Cabe a nós discernir, né? Cabe a nós aprender, ter o coração puro para os atos corretos, né? Ter uma postura sincera, né? no nosso cotidiano, ser verdadeiro com os outros, né? Não praticar o mal, buscar a correção das nossas falhas, porque nós todos vivemos num mundo de provas e expiações. Se não estivéssemos, aqui não estaríamos, mas temos um compromisso de sermos melhores. Nós observamos durante essa quarentena o quanto cresceu em todo o mundo os ataques, né, as ações violentas contra as mulheres e contra as crianças, principalmente as mulheres presas, né, porque estamos todos confinados, né, nos seus próprios domicílios. Esses são comportamentos que acontecem, sempre aconteceram e não eram publicizados, não como agora, e muitos continuam acontecendo, apesar de serem um tema mais discutido, continuam acontecendo,
no âmbito, no segredo das famílias, mas o fato de não estarem no jornal não quer dizer que eles sejam menos escandalosos. Então, nós vivenciamos isso na nossa relação familiar, por exemplo, quanto de violência existe na forma como nós nos relacionamos. Quanto dessa violência é aprendida por aqueles que testemunham, que convivem conosco, né? Inclusive pelas próprias crianças. Nós que somos mulheres contribuímos para formar um mundo melhor, criando homens feministas, homens que respeitem as mulheres, homens que valorizem o trabalho da mulher, homens que valorizem, por exemplo, as suas mães, que muitas vezes abrem mão dos seus sonhos para cuidar dos seus filhos. Nós precisamos propor essa transformação para que esses escândalos sejam menos comuns. Porque os escândalos, eles não têm que acontecer. Eles hoje fazem parte da organização, né? Entram no planejamento porque eles existem. Então, eles são um mecanismo de reparação, eles são mecanismos de atenção, eles são úteis de alguma forma. Mas se eles não existissem, isso seria sinal de uma sociedade melhor. E esse é o nosso objetivo, né? Que a sociedade seja melhor. No item 14 tem uma colocação nesse sentido, como se fosse um pensamento de alguém, né? É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, né? Então, a gente acaba sendo instrumento uns para os outros para alguns ajustes de comportamento. E ele continua falando, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as suas escórias. Mas, será que é necessário que seja assim? Se o pensamento for sempre esse, que isso é indispensável, isso hoje é útil, né? Mas isso não é indispensável. Imagina se esse fosse o único mecanismo que a providência divina tivesse para realizar ajustes. Claro que não é, né? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, os mecanismos vão muito mais além disso. Então, se deixassem de haver culpados, também desnecessário se tornaria qualquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante, quando nós tivermos feito da nossa sociedade terrena, dessa humanidade, uma humanidade melhor. Então, é totalmente possível que possamos vivenciar experiências melhores nesse sentido. Então, o item 16, o penúltimo item, diz o seguinte: mas ai daquele por que venha o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Então, o fato de que vivemos num mundo realmente de provas e expiações, de que o mal muitas vezes é tomado de alguma forma como um benefício para alguém, como uma forma de aprendizado, um mecanismo da justiça divina, não quer dizer que aquele que o praticou deixou de praticar um ato inadequado, né? Continua sendo errado. Não, mesmo que tenha sido transformado
providência divina em algo útil, né? Então, de qualquer maneira, ainda buscamos não praticar os escândalos no nosso cotidiano. E precisamos entender que a grande punição para os erros é a reparação. E aí, o finalzinho desses itens vem falar sobre a questão de como fazer essa punição ou de como evitar que males maiores aconteçam a partir das nossas más tendências. Então diz o seguinte: se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. São palavras de Mateus. E aí, claro que isso é uma figura, né? Uma figura de linguagem bastante enérgica. Claro que a gente não vai sair por aí cortando a mão, por exemplo, do ladrão. Isso é uma coisa que hoje em dia já não se admite mais. Mas que significa que a gente precisa trabalhar para extirpar a fonte do escândalo. A fonte do escândalo não é a mão, é a mente, né? Que é o sentimento, é a intenção que provocou aquilo. E a gente não vai melhorar a situação aniquilando o indivíduo, por exemplo, né? Mas dando-lhe o ensejo para tirar de dentro de si, né, do coração, da mente, esse tipo de desejo, né, esse tipo de atitude. Então, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa, esse é um mecanismo de controle. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma má ação. Ou seja, mais vale deixar de fazer, se privar de alguma coisa, até se privar de uma capacidade física, do que isso sirva de uma ação ruim, né? Por isso que muitas vezes na própria literatura mediúnica, nos romances, a gente vê espíritos que optam por exemplo, deficiências, optam por situações mais difíceis na vida, optam por cerceamentos, né, que os impeça de praticar algumas ações. Por exemplo, espíritos que se suicidam repetidamente, que optam por uma deficiência física que os impeça de deliberadamente buscar por isso. E mesmo assim, nós ainda ouvimos as histórias de que mesmo com muitas limitações, essa ideia é tão forte que mesmo assim alguns desses encarnados, né, buscam ações que possam ir de encontro aos seus melhores objetivos. De qualquer forma, a gente se pergunta, né, diante dessa proposição de termos o coração puro, de extirparmos de nós as fontes de escândalo, o que nos impede de seguir. Na verdade, o que nos impede de seguir, de sermos melhores, é a nossa percepção, muitas vezes, dessa necessidade, né? Então, se a gente não sabe para que caminho vai, qualquer caminho serve, se a gente não sabe o que precisa ser modificado, a gente não começa a atuar. Então falta esse movimento, muitas vezes o que falta é um movimento de autoconhecimento e a ação, né, para, sabendo o que precisa mudar, efetivamente conseguir fazê-lo. Então, nós temos muito já a nosso favor. Nós temos essa possibilidade de refletir sobre nossas tendências, nós temos essa doutrina que nos faz compreender melhor da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, e todas aquelas situações adversas que nós vivenciamos que
vivenciamos nessa encarnação, que muitas vezes não sabemos o motivo. Algumas questões que nós vivenciamos hoje, se nós olharmos ao redor as questões vivenciadas nos últimos tempos, muitas vezes nós não encontramos uma boa razão para aquilo acontecer. E quando todo o nosso comportamento vai num sentido e a vida acaba nos carregando num sentido diferente, é preciso compreender que são questões, são compromissos, né, previamente assumidos e que precisam, barreiras, né, que precisam ser ultrapassadas. São as questões, a figura, talvez, dessa mão cortada, né? Fizemos na vida atual, pelo nosso julgamento, todo o possível para evitar uma adversidade, mas mesmo assim passamos por ela. Então, talvez seja esse momento de reparação que nós precisamos nos alinhar, nos reequilibrar com a justiça divina. Então, que possamos abraçar essas dificuldades, essas questões com fé, esperança, bom ânimo, que possamos agradecer a oportunidade de cortar esse mal, né, essa dificuldade, de crescermos nessa adversidade e que possamos buscar esse coração puro, possamos buscar essa capacidade de aprendermos, possamos buscar essa abertura para ouvirmos da espiritualidade maior, do nosso benfeitor, nosso amigo espiritual, os conselhos que nos trazem, para que possamos superar as nossas dificuldades cotidianas e sairmos dessa encarnação melhores, sabendo que todos nós temos pequenos escândalos no dia a dia, né? As questões difíceis pelas quais nós ainda vivenciamos porque temos mais tendências. Todos nós vivemos num mundo de provas e expiações, faz parte. Mas temos um compromisso importante conosco de nos tornarmos cada vez melhores. Então, que possamos nos dedicar a isso e que possamos sempre estarmos juntos nessa caminhada rumo a uma sociedade melhor, um mundo melhor, rumo a merecermos uma vivência melhor, né, num mundo de regeneração. Bom, fiquem em paz e até a próxima!